Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 45. Estamos no capítulo 5.1, Busca da Unidade, parte 3. Tá? Só deixar isso claro que o Hangout, que é a plataforma que nós utilizamos aqui, ele eventualmente atualiza, modifica, tá? Então, às vezes a câmera não está ligada, às vezes o microfone não está ligado, o procedimento que nós expositores fazemos é sempre o mesmo, mas nem sempre ele reage como nós gostaríamos, porque o Hangout faz muitas atualizações, tá? Então, peço desculpas pelo inconveniente, mas pelo que dizem agora, tudo voltou ao normal. Então eu agradeço aí, vamos seguir em frente. Tá, então fica aqui o meu boa noite a todos vocês. Infelizmente hoje não poderemos falar o nome dos que deixaram aí, porque já gastamos muito tempo. Boa noite então a todos. Vamos então para o texto. Semana passada nós falamos sobre o Yin e o Yang e sobre essa questão das polaridades e do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Continuando. Naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como se está e o que se é. Centelha divina ergastulada na carne. Ergastulada seria presa, né? Seria colocada, seria vinculada à carne. Resultando em momentâneo desequilíbrio emocional que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar. No estudo de hoje nós veremos vários slides assim, né? Como não é de costume, mas é porque este final ele é um fechamento, ele é muito mais filosófico do que voltado a termos científicos ou coisas que precisem ser tão explicadas, então nós vamos ter que fazer uma elaboração mental a respeito desse fechamento, ok? Naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como se está e o que se é, tá? Então, se isso é natural, todos passaremos por isso. Quando ela fala em consciência, ela está falando também dos aspectos da sombra. Para ir para a lucidez, que é a luz, ocorre um choque entre como se está e o que se é, resultando em momentâneo desequilíbrio emocional, que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar. Tá? O que seria então esse o que se é? Por isso que está aqui entre os hífens, né? Entre os travessões. Centelha divina ergastulada na carne. Nós somos uma centelha divina e estamos dentro da carne, portanto nós não somos a carne. Tá? Então eu não sou a minha doença, eu não sou a minha beleza, eu não sou a minha feiura, eu não sou nada disso. Isso é a carne que eu habito. Este choque que ela fala, a partir do momento então que eu vou sair da inconsciência, eu vou deixar os meus aspectos sombrios e torná-los lúcidos, gera um choque. Tá? Por quê? Porque o choque diz respeito ao momento em que eu estava e ao momento em que eu quero ser. Por isso ela associa com esse desequilíbrio. Tá? Do que eu vivia no passado e do que eu virei a ser. Qual seria a chave, então, para nós começarmos a pensar nessa construção? Enxergar o aqui e agora. O aqui e agora. Quando eu falo de aqui e agora, eu estou falando de uma teoria, eu estou falando de um método, tá? Aqui agora não é simplesmente aqui agora. Aqui agora é uma teoria da gestalterapia que enxerga o momento atual e avalia o fenômeno que está acontecendo naquele momento pela ótica do aqui e agora. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que virá disso, importa a análise do fenômeno, como ele se mostra. Tá? E a partir disso, nós vamos construindo relações passadas e projeções futuras, ok? Então, ocorre um choque entre como se está e o que se é.
Porque como eu estou? Às vezes eu estou com um charuto cubano imenso na boca, às vezes eu estou com a cinta para dar no meu filho, às vezes eu estou com o cabelo da amante nas minhas mãos, e o que eu sou? Centelha divina na carne. Por isso existe um choque. Tá? Por mais que eu goste dos meus vícios, por mais que eu goste das minhas perversidades e perversões, no íntimo eu sei que isso não faz bem para mim nem para os outros. Nós temos a consciência, porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Estando essa lei na minha consciência e eu trazendo comigo essa centelha divina, por mais fraca que ela esteja, por mais desaquecida que ela esteja, ela ainda é uma centelha divina. Então eu vou entrar em choque. Tá? Bom, então eu descubro o que eu sou. Eu sou uma pessoa com compulsão alimentar, né? Ou com um distúrbio alimentar, eu sou um anoréxico, eu sou um obeso mórbido, eu sou um viciado em cocaína. E o que eu sou? Eu sou parte de Deus. Eu trago Deus em mim. Então, só que eu também não consigo simplesmente parar os meus vícios só por isso. E aí é que começo a ter o desequilíbrio segundo essa ótica. Por quê? Eu sinto saudade do que eu vivia, de como eu vivo, e ansiedade pelo que pretendo. Então, às vezes, o indivíduo para de fumar, ele não sente falta da nicotina, tá? Porque a nicotina, depois de um tempo, vai se limpar. Ele sente falta de sentar na varanda, de acender aquele cigarro, de ver a fumaça subindo na luz da noite. É poética a coisa, é romântica pouco a coisa. O indivíduo sente falta de fumar maconha, não pelo THC, mas de deitar e ouvir uma música que para ele é relaxante, de assistir um desenho animado ou um filme que mexa com a imaginação. Tem outras coisas envolvidas nisso aí. E quando nós pensamos no que diz respeito ao espírito, ele não vai deixar de ser agressivo, de ser autoritário, de ser intransigente e melindroso, pura e simplesmente porque ele quer. Tem que haver uma reflexão, e esta reflexão trará um choque. E o choque implica naturalmente desconforto e dor. Quanto maior o desconforto e maior for a dor, será determinado pelo tamanho do choque. Portanto, a distância que estava o que eu imagino ser daquilo que eu sei que sou e do que eu poderei ser lá na frente. Olha aqui, deixa eu confirmar, né? Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. Eu que o diga, quando deixei o vício do cigarro, passei por tudo isso. É uma coisa muito maior, né? Que simplesmente parar de fumar. Isso não é uma coisa que desaparece. Depois de 30 anos sem fumar, o indivíduo ainda pode pegar uma noite e falar: nossa, hoje eu queria fumar um cigarro, né? E é por isso que eu sempre digo: quando você já está sendo carinhoso com os seus vícios, é um sinal de que você precisa de ajuda, tá? Eu vou fumar um cigarrinho, tomar uma cervejinha, dar uns tirinhos, isso você já está humanizando e vinculando a sua emoção ao ato em si, né? Quando você leva para o diminutivo, você está sendo carinhoso, tá? Porque não é nem uma questão de economia, né? A palavra cigarro é menor que cigarrinho. Então, se eu falo uma palavra que é maior do que a que eu queria para expressar a mesma coisa, porque ela é no diminutivo, então eu já estou tratando isso de forma carinhosa. Esse é um indício de começar a buscar ajuda, já faz parte da sua vida. Seguindo, por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior, no qual predomina o passado com suas heranças atávicas, às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade, liberada de formas e limites, porém ainda desconhecida. Por efeito. Se isso é o efeito, então ela está dizendo que aquilo que aconteceu anteriormente é a causa. Ok? Eu vou promover um choque à medida que eu busco iluminar os meus conceitos sombrios, e um dos efeitos disso, quase sempre, por isso que é um dos, quase sempre se estabelece um conflito interior, no qual predomina o passado com suas heranças atávicas, às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade liberadas de formas e limites, porém ainda desconhecida. Passado atávico, né? Isso que já está enraizado, arraigado, isso que nós fazemos sem perceber. Este conflito, então, diz respeito ao passado e à felicidade liberada de formas e limites. Como assim? Quando eu vinculo o meu passado, por mais doloroso que ele seja,
ele já aconteceu. Portanto, ele não me assusta. Eu sempre acho que se eu pudesse voltar lá, eu faria diferente, tá? Ah, eu tenho 31 anos de idade, mas no meu passado aconteceu tal coisa. Não importa, eu cheguei aos 31. Isso me dá uma segurança de que eu posso voltar lá a qualquer momento, tá? Por isso que normalmente quando a pessoa termina um namoro, depois de 2, 3 meses, ela lembra só do que aconteceu de bom. Por que eu terminei com ele mesmo? Ele era tão bom. Nossa, quando eu trabalhava naquela outra empresa, era melhor. Ou aquelas frases, eu era feliz e não sabia. Tá? Na verdade, não. Você era infeliz, aquele namoro terminou, se terminou é porque não era bom, você saiu daquela empresa, se saiu é porque não era bom. Mas você se esquece disso e isso fica como uma herança atávica, porque te aprisiona a repetir aquele comportamento e imaginar que aquilo era positivo. O outro contraponto é, se o meu aqui agora é desconfortável e eu busco no meu passado conforto para isso, mas não encontro porque ele já foi passado, então eu vou projetar no meu futuro que ele vai ser maravilhoso. E como eu estou projetando um futuro que ainda não aconteceu, eu posso colocar nele o que eu quiser. Por isso ele é livre de limite e forma. No meu futuro eu vou ganhar na loteria, no meu futuro eu vou ter uma esposa fiel, no meu futuro meu filho vai ser perfeito. Quando uma pessoa pega o bebê no colo, ela nunca imagina, esse aqui vai ser um bandidão, esse aqui vai ser um estuprador. Ninguém quer isso. Mas essas pessoas existem. A cadeia está cheia de projetos que não deram certo de pai e mãe. Porque na cabeça dos pais é sempre esse vai ser engenheiro, esse vai ser médico, esse vai ser esteticista, né? Ninguém quer ser catador de lixo, ninguém quer ser o gari, ninguém quer ser a pessoa que fica lá no guichê ouvindo palavrão, o operador de caixa. Nós enxergamos essas situações como consequências. É um emprego, um bico, uma coisa para quem não estudou, e hoje nós já vemos aí pessoas com diploma ocupando essas funções. Tá? E sendo humilhadas, coisa que não deveria acontecer. Mas nós estamos aí diante desse processo. Então, quando eu projeto isso para o meu filho, eu faço isso comigo também. Eu vou entrar nessa empresa, eu já acho que eu vou ser o funcionário do mês, que todo mundo vai gostar de mim, ou que ninguém vai gostar de mim, ou seja, não tem forma nem limite. Pode ser catastrófico ou pode ser megalomaníaco, mas nos dois aspectos, não necessariamente é realista. Poucos são os que projetam um futuro de forma realista. Eu quero trocar de carro, mas é por um carro que custa R$ 4.000 a mais que o meu, zero, e daqui 2 anos. Não, é sempre uma sensação de que se eu trocar as coisas, elas darão certo. Eu largo essa namorada, a próxima vai ser bom para mim. E na verdade, fazendo isso, algumas pessoas já estão no 10º namoro e aí já pensam, não, no 5º eu era feliz, hein? Eu acho que no 5º é que eu era feliz. E não conseguem encontrar felicidade na própria vida. Ok, deixa eu dar uma acompanhada aqui. O pessoal tá falando do cigarro, cerveja. Legal. Boa noite a vocês que chegaram depois. Ok, sigamos então. Continuando. Posteriormente, irrompem os dilaceramentos orgânicos, as infecções bacteriológicas, em razão do enfraquecimento das defesas imunológicas, por decorrência dos distúrbios emocionais, convidando a conscientização de si mesmo, com a consequente recomposição dos campos psicomorfológicos responsáveis pela saúde. Posteriormente, portanto, nós temos a causa, que é o choque, o efeito, que é esse conflito entre o passado e o futuro, e posteriormente a isso aparecem as doenças. Ok? Dilaceramentos orgânicos, infecções bacteriológicas, em razão do enfraquecimento das defesas imunológicas por decorrência dos distúrbios emocionais. Se eu for pensar que o meu corpo está programado, o corpo físico está programado para combater invasores, então sempre que há uma ameaça, há um gasto de energia para checar se essa ameaça é real ou não. Vamos imaginar dessa forma. Eu estou sendo extremamente superficial. E imagine que você tem aí um segurança e às vezes passam algumas crianças na porta da sua casa, tocam a campainha e saem correndo.
Mas toda vez ele tem que ir lá verificar essas crianças. E depois de a 15ª vez, porque sua casa é grande, ele está cansado, e aí na 16ª o bandido entra, ele não tem força para contê-lo. Então, por estarmos em uma situação de estresse, oriunda de um conflito psicológico, porque eu não sou feliz e eu fico pensando que daqui a pouco eu vou ser, ou sentindo saudade do quanto eu era feliz no passado, o meu psicológico enxerga isso como uma situação que precisa ser combatida. Então eu começo a ter esses alarmes de que algo não está funcionando e entro na fase de choque da ansiedade. Fico ansioso. O meu corpo, então, quer combater alguma coisa, só que essa coisa não existe. Não é um vírus, não é uma bactéria. É medo, é insegurança, é tristeza, é angústia. Desgasta os seus potenciais de defesa nesses aspectos e aí, naturalmente, qualquer vírus, qualquer bactéria entrará facilmente no seu corpo. Porque o indivíduo pensa, faz 2 anos que eu não pego gripe, então quer dizer que eu nunca entrei em contato com o vírus da gripe. Não, você entrou, mas o seu corpo conseguia combatê-lo. O que te faz ficar gripado é que em dado momento você não tem força para combatê-lo, e antes que ele comece a ser combatido, ele vence. A hora que você entra no metrô, a hora que você entra num ônibus, tem gente espirrando, tem gente tossindo, tem gente doente, tem gente de todo tipo. Você pode ter um tuberculoso, pode ter uma pessoa com pneumonia, pode ter um monte de coisa. E às vezes você não pega. Em compensação, tem outras situações que você está na sua casa, dormindo do jeito que sempre dormiu e acorda gripado. E aí fala, por que isso aconteceu? Por isso. Pessoas que vivem sob estresse, que vivem sob tensão, adoecem mais facilmente porque suas defesas são desgastadas para combater coisas que não existem, né, que são psicológicas. Elas causam um dano físico, mas elas não existem, portanto, o teu corpo não consegue combater. Se é uma bactéria, ele vai lá e mata, mas e a sua ansiedade? Ele não consegue combater. Então ele te dá a ilusão de que come um doce aí que passa. E aí você come um doce e não passa. Fuma um cigarro e não passa. E aí você começa a trazer um monte de disfunções para si mesmo. Ok? Então a consequência disso tudo é que exista o adoecimento. E qual a função do adoecimento, segundo Joana? Convidar-nos à conscientização de nós mesmos, com a consequente recomposição dos campos psicomorfológicos responsáveis pela saúde. Ok? Então, quando eu adoeço, eu paro um pouco, né? Ninguém que está doente segue no mesmo ritmo. A pessoa dá uma parada, né? Ela pode não diminuir como deveria, mas dá uma parada. E ao dar essa parada, ela automaticamente vai entrar em contato com coisas que ela não estava entrando. Tá? O indivíduo está acostumado a trabalhar, chega em casa, não presta atenção nas coisas, aí ele pega dengue, né? Ou fica com uma gripe mais pesada, e aí ele tem que ficar em casa lá uns 10 dias, uma semana. E aí ele vê que o filho dele não estuda, e aí ele vê que o filho dele não sai do celular, e aí ele vê que a filha dele isso. Ele começa a perceber coisas que não existiam, e naturalmente vai chegar em contato consigo mesmo. Ele começa a perceber que talvez não tenha sentido para ele ficar sem trabalhar, que ele não consegue ficar sem trabalhar, que ele tem medo de que tomem o emprego dele enquanto ele está trabalhando, e é nesse sentido que o indivíduo vai se descobrindo. Então a doença convida, mas o indivíduo opta por fazer ou não essa visita a si mesmo. A Rai Lima pergunta o seguinte: Vitor, então quando alguém fica doente, sempre vai ter algo psicológico por detrás dessa enfermidade? Veja bem, voltar um slide aqui. Por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior e posteriormente irrompem os dilaceramentos orgânicos. Nós temos ali um quase sempre, portanto, não é sempre. Tá? Estes adoecimentos orgânicos que vêm originados do psicológico têm como base este conflito, mas nem todo adoecimento é unicamente psicológico. Tá? Eu não poderia pensar, por exemplo, peguei dengue porque eu estou em depressão. Não, eu peguei dengue porque é uma questão de saúde pública e tinha um inseto que me transmitiu isso. Não é possível também que eu vou ficar pensando assim, esse inseto sentiu a minha vibração e foi orientado por intuição a me picar. Tá? Mas o que isso representa?
Um adoecimento psicológico coletivo porque as pessoas não se importam com as outras e deixam a lata acumulando água e não limpa o pneu e não limpa o lote. Então, quando você pensa por essa ótica, é nesse sentido. O desinteresse que nós temos pelo outro e para com o outro é que nos leva a adoecer de dengue, por exemplo, ou de leptospirose, porque nós não cuidamos das ruas como cuidamos da nossa casa. Então, na rua, o indivíduo joga o papel no lixo, taca a latinha de cerveja pela janela do carro, aí entope tudo, aquela água volta, inunda a casa dele, ele pega a leptospirose. O problema disso foi o quê? A enchente, mas a origem foi o psicológico, pela falta de comprometimento e de empatia que nós temos uns com os outros e com a sociedade em que estamos inseridos. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, nem sempre. Continuando. Ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades, por mudança de área evolutiva moral, isso está em destaque, surge a imperiosa necessidade de, conscientemente, comandar o corpo, a aparelhagem celular, para manter o bem-estar psicofísico, que é também uma fatalidade evolutiva. Ultrapassada a fase das manifestações, da manifestação das enfermidades, que é essa consequência do efeito, que é consequência da causa. Tá? Então, nós estamos numa sessão, num ciclo de causa e efeito. Tá? Isso é importante pelo seguinte: sempre haverá uma causa e um efeito, e este efeito, ele é a causa de algo. Tá? Quando nós falamos a lei de causa e efeito, então algo é causa e algo é efeito, e este efeito se torna causa. Tá? Então, nós temos a causa, que é esse choque, e isso gera um efeito, que é o desequilíbrio. E esse efeito se torna causa de um novo efeito, que vai ser o adoecimento. E o adoecimento pode se tornar a causa de um novo efeito, que para alguns é o suicídio, para outros é uma retomada na vida, para outros é só uma semana na cama reclamando. Cada um reage de uma forma, mesmo que o estímulo seja igual. Ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades, que acontece como? Pela mudança da área evolutiva moral. Ok? Veja, fase da manifestação das enfermidades. Por que isso aqui é importante? Porque ela não está dizendo que se o seu câncer desaparecer, é porque você evoluiu moralmente. Ela está falando de um aspecto maior. Quando nós não precisarmos mais lidar com as enfermidades. Isso é uma fase dentro deste processo. Tá? Depois esse ciclo se fecha e aí naturalmente começa um outro. Tá? Então é por isso que algumas pessoas falam, mas eu curo de uma coisa e vem outra coisa, e vem outra coisa. É porque não está havendo a cura holística, né? A cura do todo, que diz respeito à evolução moral. Você pode estar tomando ótimos remédios, conversando com ótimos médicos, mas você não está evoluindo moralmente. Quando evoluirmos moralmente, segundo Joana, nós deixaremos essa fase que nos obriga a ficarmos adoecidos para entrarmos em contato com coisas. Então, eu entro em contato com a coisa, elaboro ela, evoluo moralmente, e aí eu vou chegar a um ponto onde eu não preciso mais adoecer para chegar a conclusões. A Rita faz uma pergunta. Por que é que quando temos um desequilíbrio emocional, às vezes demora algum tempo para termos a reação no corpo? Isso é a Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Por conta daquilo que eu falo nos estudos. Tá? O nosso corpo começa falando conosco. A doença, ela é o limite. É quando o corpo já está gritando porque nós não o escutamos. Tá? Como é que o corpo começa a cochichar? Ele me traz culpa. Tem algo aí que você precisa ver. Vai resolver aquela relação. Você exagerou, falou alto demais. Ele me traz insônia. Ele me traz fome acima do que eu estou acostumado, ou excesso de sono, ou falta de apetite. Essas informações não são doenças. Falta de apetite, todo mundo tem uma hora ou outra, insônia, mas elas se tornarão doenças se não forem ouvidas. A insônia não é normal.
Ela é sinal de que o seu corpo não está conseguindo relaxar. E se ele não está relaxado, ele está em tensão. Se você não identifica o objeto de tensão e dá um Rivotril para ele dormir, ele continua tensionado, dorme à força e no outro dia você vai ter menos energia ainda para lidar com a situação. Outra situação vai surgir, vai se acumular a que já existia e quando perceber você está tomando Rivotril de colher ou bebendo todos os dias 2 cervejinhas para dormir, ficando refém de medicamentos, drogas. Tá? Então, sempre que alguma coisa fora do padrão aparecer, ela não pode ser vista como uma bobeira. Ela é o teu corpo falando, olha, vamos conversar sobre isso. Se você calá-lo, ele grita. E quanto mais você calá-lo, mais alto ele grita. E vai chegar uma hora que qualquer pessoa ao seu redor sabe o que ele está falando. Quando, por exemplo, estoura uma herpes, quando, por exemplo, o câncer domina, quando um diabetes faz perder a perna, faz levar a uma cegueira, tá? São essas questões quando ultrapassa o diálogo entre o indivíduo e o próprio self e ele começa a se comunicar com pessoas de fora, que é uma forma de pedir socorro também, né? Se você chega na sua casa lá, você está há 3 anos sem ver o seu pai, e aí você chega em casa e descobre que ele amputou um dedinho por diabetes, você começa a chamar a atenção dele e refletir para si mesmo, nossa, eu fiquei muito tempo longe do meu pai. E aí você abre o armário dele e tem uma caixa de bis. Entende o que eu estou dizendo? Você então passa a saber que existe um diálogo não resolvido entre o seu pai e o emocional dele e pode tomar decisões. Eu vou colocar meu pai em terapia, vou tentar resolver a nossa situação para que ele não fique mais doente e etc. Seria algo nesse sentido. Isso, Maria. Maria Margarida pergunta isso. Se a doença é um diálogo do espírito com o corpo. Não é mais um diálogo, é a gritaria. A doença instaura quando o diálogo não aconteceu. Ela é uma imposição, né, para te ajudar, porque você não está conseguindo por manifestações sutis. Então, ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades por essa evolução moral, surge a imperiosa necessidade de conscientemente comandar o corpo, a aparelhagem celular, para manter o bem-estar psicofísico, que é também uma fatalidade evolutiva. O que é uma fatalidade evolutiva? Bem-estar psicofísico. Ou seja, você, querendo ou não, demorando mais ou menos, chegará a um momento onde estará bem consigo mesmo, emocional e fisicamente. Olha que beleza. Mas não significa que isso vai acontecer em um estado comatoso de inércia, ociosidade, preguiça e procrastinação. Tá? Vai acontecer, mas pode levar uma eternidade se o movimento não partir de você. Um outro ponto aqui. Então, ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades, que é a causa, passa o novo efeito, uma imperiosa necessidade de conscientemente comandar o corpo. O que é isso? Né? Como isso funciona? É o indivíduo que fala, não, agora que eu infartei, eu quero entrar em contato com a minha alimentação. Aí o cara começa a picar uns vegetais, coisa que ele nunca fez na vida. Nunca lavou a louça, agora tá lá fazendo a saladinha dele, controlando quanto sal ele coloca. É nesse sentido. Depois que você passa por um adoecimento e esse adoecimento te dá uma nova chance, normalmente você sente vontade de fazer diferente. Agora eu vou fazer o dobro do que eu fazia. Fiquei em casa uma semana achando que eu ia perder o emprego. Agora eu vou ser o melhor funcionário do que eu era. É lógico que depois de um tempo, para a maioria das pessoas, isso vai desaparecendo e ele começa a falar, não, mas faz 1 ano que eu não como nada, um pedacinho de picanha não vai me matar. E aí ele vai achando um equilíbrio ou tem uma recaída e volta para onde estava. Tá? Como eu disse, cada um vai reagir de uma maneira, depende do quanto aquilo doeu, depende do quanto de elaboração psicológica aconteceu em torno daquele evento. Continuando. A harmonia íntima, que decorre do discernimento das finalidades da vida, propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal.
Deixa eu colocar essa pergunta. A Helenice. Quando não descubro por que meu corpo grita e ninguém consegue me ajudar nisso, profissional, tem algum significado? Eu vi um filme, que agora eu não me lembro, que em um dos diálogos o indivíduo fala para o outro. Foi na série House of Cards, da Netflix. É um repórter que ele quer informações. E ele faz várias perguntas para o indivíduo e no final o indivíduo devolve para ele algo que significaria o seguinte: talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. As respostas são certas, mas as perguntas erradas. Então, tudo é possível de ser resolvido, tudo é possível de ser compreendido e tudo é possível de ser curado, mas não necessariamente na existência atual. Algumas coisas irão desencarnar conosco, continuarão em nosso psiquismo, voltarão em vidas futuras, mas eu estou falando aqui de uma eternidade. Em algum momento isso vai desaparecer. Se eu não consigo encontrar onde está, é porque eu estou fazendo as perguntas erradas. Eu tenho que mudar as perguntas. Tá? Um profissional vai ajudar de acordo com as perguntas que o cliente faça. Então, um cliente meu em terapia vai fazer algumas perguntas e eu posso ajudá-lo a chegar a essa conclusão. Se ele quer outras conclusões, ele precisará de novas perguntas. Se eu não for capaz de ajudá-lo com essas novas perguntas, então ele precisará de um novo terapeuta. Tá? Mas sempre haverá uma possibilidade de sabermos o que está acontecendo. E outra pergunta também diz por que do Sebastião de novo, por que algumas pessoas conseguem mudar e outras não diante dos mesmos eventos? É por esse grau de evolução. Quanto mais evoluído moralmente eu estiver, menos importância eu vou dar ao processo, né? Então, ok, tá? Eu estou com a doença no estômago, mas eu ainda tenho meu intestino funcionando, meu fígado está bem, eu vou seguindo em frente, né? E tem pessoas que não. Qualquer limitação já não querem mais, tá? Mas isso vai de cada um. Eu me lembro na faculdade, quando eu dava aula na faculdade, os alunos reclamaram de uma professora que, se falassem para ela que não tinha data show, ela não dava aula. Ela dispensava os alunos, porque ela dizia que era um problema da faculdade não fornecer o data show. E aí, naturalmente, tinham aqueles professores que falavam, não tem data show. Então, ele já vinha com uma dinâmica, ele fazia um bate-papo, ele escrevia na lousa. Quer dizer, é o recurso que cada um tem. Algumas pessoas falam, eu tô com HIV, então eu vou me matar. Ou então eu vou sair me relacionando com todo mundo e vou passar para os outros. Tem outros que falam, eu estou com HIV? Ok, então eu vou continuar minha vida com HIV. Né? Não vou deixar isso interferir, não vou querer ganhar benefícios me vitimizando, e não vou fazer isso com câncer, e não vou fazer isso com diabetes, não vou fazer isso com esclerose, não vou fazer isso com nada. Mas outros não, né? Outros, por conta de funções menores, já se desligam, né? Depende do grau de evolução do indivíduo. A harmonia íntima que decorre do discernimento das finalidades da vida propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal. Essa harmonia íntima, então, decorre do quê? Do discernimento das finalidades da vida. Porque quando eu descubro qual é a finalidade da vida, que é evoluir o espírito, eu não transformo a vida na finalidade. A vida não é a finalidade. A vida é o meio, é o método. A finalidade é a evolução. Mas alguns acreditam que a vida é a finalidade. Ou seja, é para isso que eu estou aqui. É para ser o Vitor. Então eu tenho que acumular riqueza, eu tenho que acumular poder, eu tenho que me transformar na maior coisa possível. E aí eu vou desencarnar e daqui a pouco eu sou de novo um bebê com a fralda toda suja e se ninguém me limpar, ela fica suja. Não importa o que eu tenha conseguido. Não importa o PhD, o Prêmio Nobel, o Oscar. Tá? Essa finalidade, então, harmoniza. Quando eu percebo que a finalidade da vida é transitória e serve apenas para que nós possamos trocar experiências e crescermos, então eu me harmonizo. Porque eu não vejo o pobre como alguém inferior a mim, eu vejo as coisas como estados. Este cara está pobre. A situação dele é mais difícil que a minha. Então eu tenho que aprender algo com ele, porque amanhã o pobre serei eu. A mulher, a negra, o asiático.
a criança. Todas essas pessoas sofrem diferenças. Tá? É uma sociedade dominada pelo homem branco. Depois você tem hierarquias, mas o homem branco domina essa sociedade. Enquanto isso prevalecer, é uma ilusão. Porque eu posso vir negro, eu posso vir japonês, porque são estados. E é essa harmonização que ultrapassa, que ela vai para a unidade universal. Eu passo a me sentir parte das coisas. E não o bonzão que foi privilegiado com inteligência, com talento, com musicalidade, com qualquer coisa que você tenha. Você é apenas parte desse universo. Tá? Por melhor músico que você seja, se você não tiver alguém que queira ouvi-lo, você não é ninguém no mundo da música. Tá? Então a pessoa fala, eu loto estádios com 80 mil pessoas. Não, 80 mil pessoas lotam o seu show. Você não faz nada. O que você faz é se apresentar e oferecer um trabalho que faz essas pessoas quererem sair de casa para te ouvir. Mas você está se integrando a este universo. Então, quando o indivíduo se sente dessa forma, ele não fica assim, não rela em mim, não vou tirar foto com você, sai daqui, que isso, não, sai da lá, você não serve. Ele entende que aquilo é um processo completo. Tá? Eu vou tirar foto com aquela mulher que eu acho linda e vou sorrir do mesmo jeito quando eu for tirar foto com aquela que eu acho feia. E eu vou dar a mão para o pobre e para o rico e para a pessoa que tem influência política ou não tem, da mesma forma, porque são cargos estagiários e eles não ficarão nisso para sempre, nem eu onde eu estou. Então eu passo a me integrar à medida que eu descubro o que eu estou fazendo aqui. Então aqui é uma nota do expositor, né? Eu coloquei um slide aí em 5 tópicos o resumo disso tudo. Por se tratar de um estudo e tal, para quem faz esse estudo fora também, poder avaliar tópico por tópico. Primeiro, o choque entre como se está e o que se é gera o sentimento de saudades pelo que vivemos e ansiedade pelo que queremos, trazendo um momentâneo desequilíbrio emocional. Isso traz um conflito interior entre o passado ao qual estávamos habituados e os apelos da felicidade sem limites claros mostra-se presente. Mostram-se. Terceiro, distúrbios emocionais enfraquecem as defesas imunológicas, levando a dilaceramentos orgânicos e infecções bacteriológicas, que nos conduzem à conscientização acerca de nós mesmos. Quarto, à medida que evoluímos moralmente, somos menos acometidos por enfermidades e, concomitante a isso, sentimos a necessidade de nos tornarmos responsáveis por nosso bem-estar psicofísico. E quinto, com tal harmonia conquistada, somos capazes de nos sentirmos integrados ao conjunto cósmico e passamos a lutar pela preservação da unidade universal. E aqui eu fiz também uma outra nota do expositor, esta escalada. Começa pelo choque, o choque traz um conflito, este conflito traz as enfermidades, a enfermidade nos leva à conscientização, a conscientização nos evolui moralmente, evoluindo moralmente nos integramos ao universo e aí conseguimos nos harmonizar com ele. Isso eu ia fazer como se fosse uma árvore de Natal de baixo para cima, mas eu entendi que na verdade é um processo. Né? Como se fosse uma escada que nós temos que subir. E então essa seria a função. Isso aqui, vejam bem, é a busca da unidade, que é o tema do capítulo, com o universo. Tá? Eu não estou falando que isso aqui se aplica a uma gripe. É uma coisa muito maior que envolve o espírito. A maioria de nós está aqui, entre o conflito e as enfermidades, começando a almejar alguma conscientização. Tá? O espiritismo nos tira do choque, porque nós entendemos que existe um mundo espiritual, e isso traz alguns conflitos. Então quer dizer que aquilo tudo que eu acreditava não é verdade, etc. E aí eu vou adoecendo moralmente, fico com vergonha, sinto culpa, não consigo perdoar e fico enfermo. Ok? E essa enfermidade pode me levar à conscientização. Evolução moral, integração e harmonização não são aspectos que a maioria das pessoas encarnadas na Terra ainda experimenta. Tá? Nós estaríamos aqui nas enfermidades.
Alguns na conscientização, outros no conflito, pouquíssimos no choque e raríssimos evoluídos moralmente a ponto de se integrarem ao universo. Tá? Isso fica bem claro. Para que trabalhemos a nossa humildade também? A Fátima pergunta da artrite reumatoide. A artrite reumatoide ela é uma doença difícil, tá? Mas segundo estudos de psicossomática e alguns estudiosos que tentaram compreender, eles identificaram que é uma doença que aparecia principalmente, né? Muito mais na mulher, e que estava associada com mulheres que não conseguiam se impor dentro do próprio lar. Tá? Mulheres que eram submissas ou por vontade própria ou por imposições de fora. Tá? Então elas acabavam desenvolvendo com maior incidência a artrite reumatoide. Tá? Claro que isso não explica tudo, mas é um norte para se começar. Então, por mais dolorosa que seja a doença, por mais arbitrária que ela possa parecer ou injusta, ela não é injusta, ela não é arbitrária. Ela é um efeito de uma causa que começa no emocional, que parte disso aqui que nós estamos vendo, um choque. Tudo começa lá atrás. Tá? Então nós não vamos entrar em todas as doenças, porque isso implicaria para o campo da psicossomática. Tá? E nós vamos ficar dentro desse processo de um estudo espírita. Estamos aqui. Qual enfermidade tanto faz. Se é fibromialgia, se é artrite, não importa. É um processo de olhar de cima. O espírito que quer chegar na sublimação, que é essa harmonização quando ele é parte integrante do universo. Então, se alguém tem que falar assim, olha, nós temos um cargo aí, nós precisamos de alguém que desça lá no planeta, tome umas chicotadas e seja crucificado sem anestesia. Ele fala, eu vou, porque eu faço parte disso aqui. Mas nós ainda somos aquela pessoa que fica, nós na maioria. Nossa, tomara que alguém escolha aí, para que ele não escolha ninguém. Aí o professor fala na sala de aula, se ninguém se manifestar, eu vou escolher alguém. Aí os alunos já olham para o caderno, olham para o outro, finge que está dormindo. Isso somos nós. Perdão. Se nós fazemos isso com uma figura de autoridade que é o professor, por que nós não faríamos com uma figura de autoridade que é Deus, ou seja, a nossa consciência em nós? Quantas vezes a consciência não falou para você, você já está aqui mesmo, lava essa louça. E aí você pensa, não, meu irmão vai lavar. Se meu irmão não lavar, eu lavo. Né? E é isso que nós ainda fazemos, porque não estamos harmonizados nem com o próprio lar. Minha mãe tem que fazer a comida para mim. O meu pai tem que limpar a calha. Eu não enxergo que eu sou parte daquilo. Tá? E aí você tem aqueles vários adultos jovens, 23, 24 anos, moram com os pais, trabalham, pegam um salário, compra carro, gasta em balada, mas não ajuda em casa. E se o pai pede para ajudar em casa, dá uma mixaria. Quer dizer, ele não está integrado nem com o próprio lar. Imagine com o universo. Tá? É nesse estágio psicológico que nós ainda estamos. Então isso aqui deixa bem claro como vai acontecendo a evolução do espírito. Tá? Quem está ouvindo só o áudio, sugiro que procure a imagem no YouTube depois. Continuando. Nesse sentido, agora já no livro, cada órgão que constitui o conjunto somático é unidade em interdependência com os outros. E, por sua vez, cada célula é um ser próprio, com função específica, trabalhando com a sua cota em favor do todo, no qual se encontra mergulhada. Neste sentido, cada órgão que constitui o conjunto somático é o corpo, é a unidade em interdependência, tá? Então eles têm uma dependência entre eles. Ao mesmo tempo em que... O que seria uma interdependência? Eu tenho um cérebro, mas esse cérebro só funciona se o meu coração bombear sangue. Tá? Então o meu cérebro é interdependente do meu coração, mas o meu coração também não funcionaria, não teria função nenhuma sem os outros órgãos. Então, por isso que quando um órgão adoece, todos os outros parecem que estão adoecidos também. Eu não consigo enxergar as partes saudáveis do meu corpo. Em alguns pontos, a falência de um órgão naturalmente vai levar a uma falência geral.
tá? Mas existem alguns casos, como você perder uma parte do seu fígado, não necessariamente você morre, você pode não ter um dos rins funcionando, né? Sem os rins funcionando, você ainda vai para hemodiálise. Tem alguns que você ainda sobrevive, né? Tem a respiração mecânica, ventilação mecânica numa UTI. Então, nós conseguimos ainda fazer o papel de alguns órgãos, mas o que está sendo dito aqui é que existe uma interdependência e que cada célula é um ser próprio com função específica, trabalhando com a sua cota em favor do todo, no qual se encontra mergulhada. Se nós enxergarmos que tudo que nós temos de representação microcósmica é uma cópia do macrocosmo, isso aqui também é um direcionamento para que nós enxerguemos o universo como um sistema. E que nós somos apenas uma célula. E temos uma função específica, mas essa função específica é para auxiliar o outro, tá? Não é para me promover. E é isso que nós fazemos, um crescimento desordenado. Quando uma célula cresce desordenadamente, nós chamamos isso de câncer, nós chamamos isso de tumor. Quando o indivíduo cresce desordenadamente, também. Então, é aquele indivíduo, por exemplo, que trabalha lá na área da física, é formado em física, mas ele quer dar palestra sobre depressão. É aquele indivíduo que vai para um campo completamente diferente. É aquele indivíduo branco, que nasceu branco, caucasiano, e quer ficar dando palestra e seminários sobre racismo para um monte de negro ouvir. Mas não sabe exatamente o que eles estão passando. Então, à medida que nós vamos ultrapassando o limite do que estamos vivendo e tirando o espaço dos outros, nós estamos trabalhando para o adoecimento do sistema universal, para o adoecimento da nossa sociedade. Então, quer dizer que um branco não pode falar sobre negro? Pode, mas ele pode também instruir um negro a falar sobre o negro, dar o espaço que ele tem para que um negro fale o que um negro sente de verdade. Porque um negro que nasceu num bairro rico não sofre tanto quanto um negro que nasceu num bairro pobre, mas só sabe isso quem passa. Não adianta nós ficarmos aqui falando. Tá? Então, o adoecimento social começa quando eu quero fazer uma função que não é minha. Eu aceito esse emprego por nepotismo. Meu pai tem um contato lá dentro da firma e eu vou trabalhar como psicólogo lá. E o rapaz que tem um currículo bom que mereceria aquele emprego vai ficar chupando o dedo. E vai começar a achar que a sociedade é injusta, que ele merecia aquele local. E aí eu gero um caos. Agora coloca isso numa escala onde 7 bilhões de pessoas deve ter umas 6 bilhões 950 milhões querendo ocupar o lugar umas das outras. Tá? É por isso que a sociedade é adoecida. Você tem pessoas cortando a cabeça de outra, gente estuprando, batendo no outro só pela raça, só pela cor. Não é ao acaso que essas coisas acontecem. É porque nós ainda não temos humildade de nos enxergarmos apenas como uma célula trabalhando para um todo, que não vai funcionar se nós começarmos a vender aquilo que nos foi dado de graça. É a minha função, né? Não é um privilégio meu. Do seu equilíbrio e automatismo, a mitose, resulta a ordem dos equipamentos por ela constituídos, sendo-lhe delegada uma função relevante, que é mantida pela ação da mente individual, geradora da energia de que se constitui. Isso ali, ó, que bonito. Não, bonito por sintetizar, né? Mas não é nada bonito. Maria Emília, o nosso crescimento desordenado causa os cânceres da humanidade, como a corrupção. Exatamente. E em todas as outras áreas, tá? É o que faz as pessoas serem subjugadas, é o que faz um idoso não poder estacionar na vaga de idoso, é que faz um cadeirante ter que andar um quarteirão porque estão na vaga do cadeirante, e assim todo esse processo. Quer dizer, eu não sei o meu local, não respeito o local do outro, o meu local fica vazio porque eu estou no dos outros fazendo funções que não são minhas, e aí eu acho que eu posso vir, por exemplo, fazer palestras sobre Deus, física quântica, mecânica quântica, glândula pineal, sem nunca ter entrado em contato com a área, pura e simplesmente porque eu li 1 ou 2 livros. Essa irresponsabilidade, eu estou citando especificamente exposições, porque ela acontece também no meio espírita. Já aconteceu, inclusive, da minha parte, de falar de temas que não eram da minha alçada, então eu não estou apontando os dedos a não ser para mim mesmo, tá? Mas reconheço, e todos vocês reconhecem,
que algumas coisas estão ultrapassando os limites. Não há tanto critério quanto deveria. E isso pode causar um câncer também dentro do movimento espírita, quando as pessoas perderem a crença nos materiais, porque eles são mal explicados em alguns casos, tá? Do seu equilíbrio e automatismo, aqui a mitose está em destaque porque é o automatismo da célula que ela está falando anteriormente. Resulta a ordem dos equipamentos por ela constituídos, sendo-lhe delegada uma função relevante, que é mantida pela ação da mente individual, geradora da energia de que se constitui. Então é delegada a essa célula uma função relevante, assim como é delegado a nós no universo, que é mantida pela ação da mente individual, geradora da energia de que se constitui. Portanto, a minha célula tem um comando, mas quem dá esse comando é a minha mente. A minha mente estando adoecida ou desequilibrada, o comando chega desequilibrado e a célula não sabe exatamente que função executar, e aí naturalmente eu adoeço. O Crésio Maciel diz que está presente pela primeira vez aqui. Vitória da Conquista na Bahia. Seja bem-vindo. Continuando. Por isso, é sensível às mudanças morais, reagindo conforme o direcionamento mental e comportamental do espírito encarnado. Quem? As células, o nosso corpo. Ele é sensível às mudanças morais e reage conforme o direcionamento mental e comportamental do espírito encarnado. Então, se ele é sensível às nossas mudanças morais, quanto mais evoluímos, mais eles reagem positivamente. E quanto menos evoluídos, mais eles reagem negativamente. Essa marcha ascensional é desafiadora, somente podendo ser empreendida e realizada quando luz a conscientização do processo de evolução no ser, que não pode tardar. Essa marcha ascensional, que pode ser aquela escadinha que eu coloquei lá no slide anterior, é desafiadora e somente pode ser empreendida e realizada quando luz a conscientização do processo de evolução, ou seja, quando eu entro em contato conscientemente que a evolução é um processo e que eu não posso me demorar. É um processo. E que o estar encarnado agora é um pequeno estágio desse processo. E que esse dinheiro que eu tenho é uma prova. E que esse monte de pessoas que me amam é uma prova. E que esse monte de rejeição é uma prova. E essa fibromialgia, e essa esclerose, e esse AVC, e esse infarto, e essa angina, tudo isso são sintomas de que alguma coisa não está bem. Posso morrer disso? Posso. Mas o que morre é o meu corpo. Eu continuo para o aprendizado. Bom, então a questão do meu coração era tão grave que eu perdi uma encarnação para o meu coração. Então eu tenho que trabalhar nessa área. Quais são as áreas do emocional que afetam diretamente o coração? E aí eu começo a me desenvolver. Se eu ficar pensando, dei azar, aquele corpo tinha um coração fraco genético, agora me dá um corpo com um coração forte, eu vou ficar na ilusão de achar que o problema está no corpo que eu habito, sem compreender que ele apenas reage ao espírito que eu sou. Que esse é o que precisa ser modificado. Seguindo, o panorama complexo, face delineado desde o despertar da responsabilidade em torno da vida, passando a desenvolver todas as possibilidades latentes como condição de herança de Deus no imo de cada ser. A Rai Lima pergunta se seria interessante colocar na cadeira dos médicos, né, na faculdade, na formação dos médicos, uma disciplina onde eles possam ajudar pessoas que tenham esses sintomas. Em algumas faculdades isso já tem, se chama psicossomática. É muito forte no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Fora daqui eu não sei. Tá? Também tem a psicologia médica. Tá? Psicologia médica não é dada por psicólogos, ela é dada por psiquiatras ou por médicos, tá? Mas você tem disciplinas que chamam psicologia médica e psicossomática, não são tão bem aceitas assim pela área, mas já existe uma linha de pessoas seguindo esse caminho aí, tá? Em alguns anos isso fará parte, com certeza, do currículo dos formandos em medicina. O panorama complexo, face delineado
desde o despertar da responsabilidade em torno da vida, quando nos tornamos conscientes do que estamos fazendo aqui, passando a desenvolver todas as possibilidades latentes como condição de herança de Deus no imo de cada ser. Então, tudo aquilo que eu posso ser de bom para os outros e para mim mesmo está latente, não está lá fora. Eu não vou alcançar isso num livro. Um livro pode movimentar isso, mas isso está em mim. Mas não consegue se manifestar porque a minha sombra ainda é mais forte. Eu ainda preciso falar um palavrão ao invés de proferir uma palavra boa. Eu ainda preciso pegar o que é do outro ao invés de dividir do que é meu. E assim, com o tempo, nós vamos alcançando essa evolução. E quando isso acontece, todo esse processo que nós falamos aqui, aí aquelas coisas que são as manifestações divinas, as minhas potências divinas de curar, de fazer diferença, de conseguir intervir energeticamente no outro, começam a se manifestar. Por isso Jesus disse, né? Que no caso ele falou a fé, mas ele disse que nós seríamos capazes de expulsar demônios, que a fé do tamanho de um grão de mostarda permitiria que removêssemos montanhas. É uma forma de dizer que o poder estava em nós, porque a fé nada mais é do que uma crença em Deus ou em algo. Se eu creio que Deus está em mim, então passa a ser uma crença em mim. Quando eu acredito que existe bondade plena para transbordar de dentro de mim, eu começo a buscar acessá-la com as britadeiras das ferramentas psicológicas, da hipnose, da terapia, da meditação, e de repente isso começa a jorrar como petróleo, né? Quando eu chegar nisso aí. Mas não é em uma existência, não é em uma sessão, é um trabalho árduo e que deixa a maioria das pessoas pelo caminho tomando pausas, mas que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Continuando. Harmonizando-se as polaridades duplas em embrião e desenvolvendo o yin e o yang e o yin correspondentes à anatomia identificada com a psicologia individual, o emocional e espiritual propiciará compensações futuras, em forma de equilíbrio e de paz. Harmonizando-se as polaridades duplas em embrião, tá? Aqui falando do espermatozoide do óvulo, o feminino e o masculino, e desenvolvendo o Yang e o Yin, que são da parte emocional, da parte energética e espiritual, correspondentes à anatomia identificada com a psicologia individual, o emocional e espiritual propiciará compensações futuras em forma de equilíbrio e paz. Qual é a psicologia individual, então? É aquilo que eu me enxergo. Quando eu me enxergo como espírito, eu não sou mulher nem homem. Eu quero que as duas coisas se harmonizem em mim. Quando eu me enxergo homem, eu subjugo o meu feminino, e quando eu me enxergo mulher, eu subjugo o meu masculino. Quando eu digo me enxergar, não é reconhecer que está nesse corpo, mas achar que é isso. Homem não presta. Não. Homem é só um gênero onde o espírito pode habitar. Homem não é nada. Homem não representa nada. O que o espírito que habita ele traz como crença, o homem é superior à mulher, isso é uma ilusão do espírito. Mas não é o homem que nasce pensando assim. A sociedade o incentiva a pensar assim, e muitas mães incentivam os filhos a pensarem assim. Tá? Quando eu me enxergo como espírito e me harmonizo com essas energias, eu começo a receber as benesses dessa harmonização, que se manifestam em paz e equilíbrio. E aqui acredito que já vamos para o encerramento. A doença pode, portanto, ter função psicológica, sem fator kármico, decorrendo do doloroso processo inevitável da evolução. A doença pode, portanto, ter função psicológica sem fator kármico. Tá? Não é de vidas passadas, pode, então em alguns casos. Não é de vida passada que isso está vindo. É por estar nessa situação e não conseguir se enxergar nela, a doença vem como um fator psicológico, né? E então esse pensamento de que eu estou sofrendo por coisas de vida passada pode ser verdade, mas o aqui agora é a chave para qualquer cura. Tudo começa pelo momento em que você se encontra. Se isso vai te levar ao passado, vai te levar ao futuro, vai te levar a qualquer outra coisa, é uma consequência, mas tudo começa no aqui e agora.
Não importa o que eu fiz na vida passada, não importa o que eu acho que eu serei capaz de fazer na futura. Importa o que eu consigo fazer com essa doença neste momento. Tá? Ah, mas eu não consigo, eu tenho raiva, eu tenho vontade de me matar. Se você conseguir não se matar, você já fez muito. Mas não significa que eu tenho aceitação, eu odeio Deus, tudo bem, Deus não vai se ofender, porque Ele está em você. Você odeia a si mesmo por ter causado essa doença, ou por estar se colocando numa situação onde você mereça tê-la. Quando esse perdão vier e você compreender que a cura está em você, assim como a doença, você terá uma capacidade maior de controlar como seu corpo reage a isso. Mas não é algo para um planeta de provas e expiações. É algo que começa a ser pensado em um planeta de regeneração, mas só após isso é que nós vamos ter acesso pleno. Portanto, não há pressa. No momento, nós estamos ainda mapeando, rastreando e compreendendo as doenças para identificar onde nós podemos evoluir psicologicamente. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais 2 slides aqui. Eu vou lê-los porque eles são apenas reflexivos, tá? Para não atrapalhar o próximo estudo. Buscando a identificação fraternal uns com os outros homens, pela lei de amor, deve-se tentar o mesmo afeto com os órgãos e, com respeito profundo, consciente da evolução, experimentar o desafio de avançar no rumo da unidade, na qual, por enquanto, o ser se encontra em distonia. Ok? Aquilo que eu falei lá no começo do estudo, de começar a falar com os seus órgãos, agradecer o seu coração por ele funcionar, agradecer o seu intestino por funcionar, agradecer os seus pés, agradecer a sua pele antes de dormir, fazer uma pequena oração, um diálogo com o seu corpo físico, agradecendo as suas células pelo belo trabalho que elas têm exercido. Isso ajuda na sua integração com o universo, com essa unidade, né? Onde seremos todos um, mas individualmente. Este ser todos um significa teremos a mesma potência, a mesma capacidade, os mesmos deveres e os mesmos direitos. Não estaremos abaixo de ninguém. Todos devem, pois, esforçar-se para, em equilíbrio, cooperar a favor do conjunto harmônico, sendo plenos, por sua vez, em si mesmos. Todos devem esforçar-se para, em equilíbrio, cooperar a favor do conjunto harmônico. Se você não consegue fazer isso pela sociedade, faça pelo seu corpo. Use menos drogas, tenha menos comportamentos de vício. Se você consegue fazer pelo seu corpo, estenda isso à sua família. Grite menos com seus filhos, escute mais a sua esposa, escute mais o seu marido. Se você já faz isso com a família, faça com os vizinhos até chegar a um ponto em que você estará fazendo isso universalmente, que é o objetivo. Próximo encontro, capítulo 5.2, Realidade e Ilusão, parte 1. Nos vemos na semana que vem, então. Peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo, mas agradeço aí à Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido. E convido vocês também a assistirem a palestra Angústia do Crescer. É uma versão nova daquela de 2012, que está disponível ali na minha página e em breve estará na Rede Amigo também, um material novo que eu publiquei anteontem. A todos vocês, muito obrigado, uma ótima noite, até amanhã para quem faz os 2 estudos e até semana que vem para quem faz apenas esse. A vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud e do YouTube, muito obrigado, e a vocês presencialmente aqui também, muito obrigado pela companhia. Muita paz.